Então, às vezes, na escola, na faculdade, existem os agentes secretos de Jesus, né? Então a pessoa, ela termina o ensino fundamental, vai para o médio, e lá no final do médio alguém descobre que o cara é crente. Tem coisa errada aí. Prega, pastor. Porque no ensino fundamental e no médio, todo mundo se revela, e às vezes o crente não. Então você tem que ser luz, tem que brilhar lá. Pega na mão do seu irmão, aleluia, olha para ele e fala: sai debaixo da cama. Glória a Deus. Amados, eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, mais uma vez, voltando a essa casa em especial. De todas as igrejas que eu poderia pregar em São Paulo, no Brasil, como tenho feito, aqui tem um quê de especial, porque aqui tem parte da minha família, aqui a matriarca da nossa família, a irmã Melvina, que partiu para o Senhor há pouco tempo, esteve aqui conduziu os filhos e netos e bisnetos na presença de Deus. Eu mesmo corri muito pelo trabalho para diáconos aqui no corredor dessa igreja, e no tempo do pastor Newton Lima, né? E ele dizia assim: você é sapeca ou só peca? Então eu estava por aí correndo, mas eu continuo correndo. Então quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu saio correndo pela igreja, continuo sendo menino como sempre fui. Embora pastoreando já há 11 anos, a graça, a alegria do Espírito Santo continua forte aqui em mim, e eu sei que continua forte aí em você também. Eu louvo a Deus pelo privilégio, pelo convite aí que foi feito pelo irmão Flávio. Louvo a Deus pela vida dos líderes, o irmão Leandro, o irmão Flávio, o irmão Rafael, pastor Jurandir, o anjo da igreja. Obrigado pela confiança. Eu vou ser muito breve nessa noite, vou pregar muito rápido, porque eu acredito que nessa noite o Espírito Santo quer batizar alguém nesse lugar. Eu não vou falar muito não, mas eu estou vendo aqui gente da minha família aqui, meu tio Eufrásio, meu tio Abílio, minha tia Zeila, minha tia Margarete, tem muita gente aí. Eu estou feliz, estou em casa. Samuel, recém-chegado da Europa, está aí minha família maravilhosa. Glória a Deus pela vida de vocês. Abra a sua Bíblia, no texto onde está inserido o tema desse congresso de adolescentes. Há quem diga aí as más línguas, e eu não gosto muito disso não, que essa fase é chamada de aborrecência, né? Mas eu não creio que isso se aplica à igreja não, porque o adolescente na igreja é cheio do Espírito Santo. Então se ele é aborrecente, porque ele aborrece o pecado, aborrece o mal, aborrece o mundo, aborrece o inferno, aborrece o diabo. Então ele, se for nesse sentido, ele é aborrecente mesmo, mas cheio do Espírito Santo. Estou feliz também por estar acompanhado sempre de uma equipe de obreiros maravilhosa. Está ali o Wesley, aquele baixinho ali, levanta a mão, Wesley. Isso, esse é o Wesley. Também está o nosso irmão Gessé e o irmão Anderson, obreiros maravilhosos, homens de Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19 e o 20 também. Eu sei que você localizou já, mas eu quero rapidamente, em menos de um minuto, fazer menção do meu livro que eu lancei no ano passado e está quente. Eu gostaria que você tomasse contato na sua mão após o culto. É O Reino de Deus, de volta à vida abundante. É um livro com muita revelação, é um livro transformador. Ele só não chega nem aos pés da Bíblia, mas é um baita do livro, vai abençoar muito a sua vida. Se você quiser me ajudar no final do culto, amém? Amém. Amém. O Espírito Santo, através de Paulo, diz no versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, eu gosto disso, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Diga amém. Amém. Diga, glorificando com o corpo. Glorificando com o corpo. Tome assento, dando glória a Deus com a boca. Aleluia. Aleluia. Amados, o apóstolo Paulo foi quem escreveu essas palavras aqui. E eu não vou levar muito tempo para explanar o que ele falou, inspirado pelo Espírito Santo. Ele está conversando com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto cresceu numa cidade complicada. A cidade de Corinto era conhecida por sua profanação, era conhecida por ser uma cidade corrupta, uma cidade que de longe se ouvia: lá as pessoas se corrompem, se prostituem. Era um lugar onde pessoas vinham de longe para celebrar uma falsa divindade chamada Afrodite. Lá havia um grande templo, onde havia um culto ritual, onde haviam prostitutas rituais, que em adoração, em louvor a essa falsa divindade chamada Afrodite, do panteão grego, elas se prostituíam com homens como forma de louvor e adoração. Então, prostituir-se e profanar o corpo em Corinto era uma coisa normal, porque se estava dentro do sistema religioso deles. Da vida social então nem se fala. Para eles era tudo normal em termos de sexualidade. Se você parar para pensar, a cidade de Corinto tem um paralelo perfeito com a sociedade moderna, com os tempos em que nós estamos vivendo. Na verdade, lá em Corinto não existia a palavra imoralidade. Ninguém chamava ninguém de imoral, seu imoral, seu imoral. Não, porque não havia moralidade absoluta. Cada um tinha um tipo de moral. Então, se me dá prazer, se faz bem para mim, fica na sua. Se faz bem para você, se você gosta, eu estou na minha. É isso. Corinto não dava satisfação à moral, porque não tinha Deus. E a única divindade, a única deusa que havia ali, dava essa licenciosidade para eles fazerem o que quiserem. Era uma cidade prostituta. E era também uma cidade intelectualizada. O povo era inteligente, o povo era sabido. Lá estavam grandes filósofos, grandes pensadores da época. Então se misturava esse contexto de intelectualidade, de inteligência, com prostituição, com imoralidade. Veja se não parece com hoje. Quantos aqui estão hoje na universidade? Levante a mão. Lá na universidade estão tentando provar para você que Deus não existe. Lá, quando você se depara com um professor de antropologia, ele vai tentar provar para você que você, oriundo, vem do macaco, tentando demonstrar o evolucionismo que caiu por terra, porque o próprio introdutor do evolucionismo, antes de morrer, se converteu a Cristo, mas já tinha feito a bobagem. O fato é que hoje em dia está assim. O intelecto justifica a imoralidade. Então, se eu sou inteligente o suficiente para arrumar um argumento para justificar meu erro, eu continuo errando. E tem pessoas que encontram argumento até na Bíblia para pecar. Tem gente que encontra argumento até na teologia para viver a vida em pecado, para profanar o próprio corpo. Então Corinto estava assim. E Corinto tinha uma ideia sobre o corpo diferente, completamente diferente da ideia de Deus. Porque Deus pensa uma coisa sobre o nosso corpo, mas o povo inteligente, douto, culto de Corinto pensava outra coisa sobre o corpo.
Na filosofia deles, na época, eles diziam que o corpo era uma coisa desprezível, uma coisa que não tinha importância. Então não importa para o que você usa o corpo, porque o importante é a sabedoria, é a inteligência, é o conhecimento, que são as coisas imateriais, é o que está dentro. Então pode fazer o que você quiser com o corpo. Você é dono do seu nariz. Nem Afrodite interfere. Faça o que você quiser. Faça o que você desejar. Veja se esse não é o dito de hoje em dia. Veja se essa não é a filosofia de agora. Veja se você, adolescente jovem, já não ouviu, quem sabe, um conselho de uma amiga acerca de um suposto ou possível namorado, dizendo, deixa rolar. Quem sabe você não ouviu a respeito de uma possibilidade de perder sua virgindade, e aí alguém veio até você e falou, não tem problema, afinal de contas, estamos no século 21, tudo é tão moderno, deixa rolar. Essa era a filosofia de Corinto, e a filosofia hoje. Então o desafio de Deus, o desafio da palavra, o desafio da igreja é olhar para essa geração que Deus quer usar e usar muito e dizer, não seja como Corinto, porque você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. Então a ideia de corpo deles é essa. Corpo é um negócio desprezível. Faz o que você quiser. Na verdade, eles tinham uma tríplice mentalidade sobre o corpo. Primeiro, a mentalidade da beleza. O grego, como era o povo de Corinto, tinha a ideia de que o corpo era algo para ser celebrado por sua beleza. As pessoas mais famosas da época em Corinto, em qualquer cidade grega da época, eram famosas por causa da sua beleza. Até os falsos deuses gregos, apresentados em filmes por aí que você vê, são apresentados como divindades bonitas, homem esbelto, mulher esbelta. Então eu vejo as moças suspirando quando assistem Troia, e vem o Brad Pitt como Aquiles, porque ele é uma pseudo-divindade grega. Então aquilo representa a beleza grega, que hoje em dia não é diferente. Tem gente que não está mais conseguindo viver enquanto não mudar sua aparência. Não tem nada de errado em estar na academia, não tem nada de errado em você malhar e tratar o seu bíceps e tríceps, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é, a sua vida não está baseada no que você é, na aparência. Porque quando Deus mandou Samuel ungir Davi na casa de Jessé, e o profeta olhou para os mais bonitos, mais altos, então Deus fala ao coração do profeta dizendo, você está olhando a aparência, mas eu olho para o coração. Então eu vou dar um desconto para você. Beleza, põe na mesa. Ninguém, nem um jovem em sã consciência fala, Deus, me prepara uma moça bem feia. Deus, me dá um varão bem feio. Senhor, eu quero mais feio. Ele não tem coerência nisso, é óbvio. As pessoas olham primeiro a aparência. Não tem nenhum problema nisso. É natural. Porque é o primeiro contato. Mas entra logo no segundo. Começa logo uma conversa. Fala um pouco do futuro. Porque tem gente que entra em relacionamento só por causa da beleza. Aí vai o primeiro beijo, o segundo beijo, o terceiro beijo, o quarto beijo, o quinto beijo, não tem conversa. E aí o tempo vai passando e beijo pede mais coisa. Verdade, Jesus. Verdade, Jesus. Isso mesmo. Então, porque está se olhando para a aparência e não para o coração, aí você não faz planejamento. Então, adolescente, jovem, pode namorar, vai pro shopping, toma sorvete, mas conversa sobre o futuro, porque tem muito casamento arrebentado por aí, porque não conversou, só beijou.
dinheiro não é importante, mas fala de Deus. Fala dos planos dela. Pergunta o que ela pensa sobre vida espiritual, sobre igreja, sobre ministério. Descobre se esse rapaz fica tentando levar você o tempo todo para shopping em dia de culto. Percebe se essa moça, quando você chega atrasado 1 minuto no encontro, ela faz um escândalo. E Salomão disse: é melhor morar num canto de águas furtadas do que numa casa ampla com mulher rixosa. Que é isso? Mulher chata. Prega, pastor. Então, conversa, fala de Deus. Quando eu conheci a minha esposa, na época eu tinha 23 anos, ela tinha 15. Fica quieto. Ela tinha 15. Eu comecei a namorar com ela. Pedi para os pais, conversamos bastante, beijamos. Que crente beija. Mas não passa disso. Certo? Eu estou na igreja? É isso? Amém. Amém? Amém. Então conversamos muito. E eu me lembro que eu fui até radical demais com ela, coitada. Eu disse: Gisele, se Deus me chamar para ir para a África como missionário, largar tudo, você vai comigo? Ela: não sei. Ela só tinha 15 anos. Ela não tinha pensamentos tão radicais sobre ministério, chamado e vocação. Mas eu queria mais ou menos preparar ela, porque eu sabia o que eu seria. Na época eu não era nem obreiro, nem diácono. Mas um dia Deus falou comigo: você vai ser pastor. E quando Ele falou, eu era gago ainda. Mas Deus falou que eu ia ser pastor, pregador. Então eu criei. E estou aqui pregando. Estou gaguejando? Porque o Deus que chama capacita. Eu sei que Deus tem chamado aqui dentro. Eu sei que tem jovem, adolescente aqui dentro com vocação ministerial, chamado. E o Espírito Santo vai ungir gente. O Espírito Santo vai capacitar gente. Vai ter gente que vai fazer coisa que nunca imaginou. Vai falar de um jeito que nunca pensou. Porque o Espírito Santo faz. O Espírito Santo pode. Então, conversando com ela, eu falava essas coisas sobre ministério. E aí ela 15, passaram 4 anos. Aí ela tinha 19 anos quando fomos enviados para a primeira igreja da Assembleia de Deus para pastorear. Primeira igreja. Ela, 19, eu, 25. Jovenzinhos. E começamos a pastorear uma igreja. E lá as experiências aumentaram, cresceram. Fizemos muita coisa errada, querendo acertar. Mas a questão é: estávamos ungidos para fazer grandes coisas e críamos na promessa de Deus e colocávamos Deus em primeiro lugar. Nenhum namorado é mais importante do que Deus. Nenhuma namorada é mais importante do que Deus. Se você coloca qualquer relacionamento acima ou à frente ou em prioridade em detrimento a Deus, esse relacionamento é o seu ídolo. Idolatria não é beijar pé de estátua. Idolatria é ter em primazia, em excelência, em paixão alguma coisa mais do que o relacionamento com Deus. Idolatria. E tem muito relacionamento idólatra. Tem muito relacionamento doentio. E eu acho interessante, a história não muda. Entra ano, sai ano. Adolescentes mudam as músicas, mudam as roupas, mas continuam ouvindo aquelas coisas. Os jovens têm, a gente tinha também no meu tempo. Quando acaba o primeiro namoro: ai, não vou viver mais, acabou minha vida. Acabou nada. Acabou nada. Eu não posso viver sem ele. Eu não vou aguentar. Vai aguentar assim. Vai aguentar assim. Aguenta. Você não aguenta viver sem Deus. Você não aguenta viver sem Jesus. Você não aguenta viver sem isso aqui, ó, esse ambiente, essa glória, essa adoração, esse louvor. Essa irmã daqui olhando para lá e de lá para cá, daqui para lá, e adorando, exaltando, glorificando. Isso aqui você não tem. Não dá. Então minha esposa e eu temos um discurso igual. Quando ela
amo muito, mas amo muito mais ao meu Jesus. Isso, não. Eu digo mesmo, eu amo minha esposa, mas muito mais ao meu Jesus. Então, voltando aqui, a minha esposa é muito bela, é linda, mas depois que eu observei a beleza dela, eu fui logo aos finalmente sobre o futuro, sobre o ministério, sobre o chamado, conversando com ela sobre coisas que de fato importam. Agora, essa questão da beleza, sabe, tem muita moça, muito rapaz que está com a autoestima lá embaixo, caída, e acha que não consegue um namorado, porque não se acha bonito o suficiente. Meu irmão, minha irmã, se o teu valor depende de uma aparência, então quem está te olhando não te merece. Deus vai fazer te ver, te olhar e te enxergar quem te merece. E essa pessoa vai te enxergar, e é essa que vai te fazer feliz. Mas se você se acha tão feio, se acha tão caído, tão... Não, amado, você é a melhor coisa que Deus fez. Você é lindo. Você é lindo. Eu não vou falar para você falar para o irmão do lado, que pode, né? Mas fala assim para o irmão do lado: você é o melhor de Deus. Fala. Aleluia. 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 Você é o melhor de Deus, porque foi Deus que te fez. E Deus não faz coisa ruim. Quando Ele começou a criar lá em Gênesis, Ele terminava e falava: viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. Aí quando criou o homem, Ele disse: viu que era muito bom. Você é coisa muito boa. Você é coisa muito boa. Então, beleza? Tá, se põe na mesa. Mas não é mais importante. Não. Lá em Corinto, beleza era o mais importante. Corpo belo. O que mais? Força. Homens fortes, mulheres fortes. A cultura do atletismo, a cultura do esporte. Eles veneravam ídolos esportivos. Isso é tão parecido com hoje. Ah, como eu fico triste, angustiado como pastor, ao saber que todo domingo, quando tem uma final com o que se chama Todo-Poderoso, pessoas chegam tarde no culto. Desse jeito. Prega. Sabe por quê? Olha pra cá, agora é sério. Se você chega tarde no culto por causa da final do Corinthians é o teu Deus. Denuncia tudo. Vou repetir. Não há problema no entretenimento esportivo, não. Vai se entreter, assista. Mas se você não consegue tirar, deixar a sala na hora do Corinthians, do Santos, do São Paulo ou de qualquer outro time, tá aí o teu Deus. Aí se você ainda fica, se você vem para a igreja, mas fica lá, time, um jogo, quando será que tá? Você tá sofrendo. Se você fica assim, tá precisando de avivamento. Porque tá morno, e o morno Jesus vomita. Prega tudo, pastor. Quando a gente está incendiado, inflamado por Deus, não tem esporte, não tem atletismo, não tem Copa, não tem Olimpíada que tira a gente da presença de Deus, que faz a gente abandonar um ensaio, um culto, uma reunião de oração, porque tá legal, eu gosto do Corinthians, São Paulo, mas eu prefiro Deus. Foi Ele, foi Jesus que morreu na cruz por mim. Não foi o centroavante do Corinthians, não foi o atacante do São Paulo, foi Jesus que morreu por mim na cruz. Então Ele merece a minha devoção, a minha adoração, minha glorificação. Ele merece, não é Ele, mas ninguém. Então, essa é uma forma, queridos, que o diabo descalça você por baixo. Parece uma coisa legal, normal, mas nessas pequeninas coisas a sua espiritualidade vai mirrando.
Tá bom, eu sei que eu congresso adolescentes, mas deixa eu falar então com a massa e com outras faixas etárias também, sabe? Quando você abandona o culto, ou tem pressa no culto, por causa da novela, você está frio. Você pensa que está cheio do Espírito. Você pensa que está em Cristo. Você pensa que está andando em autoridade, em poder, na fé. Não está, não. Então você corre no culto para assistir o Big Brother. Ei, Você está frio. Porque essa lama está pervertendo jovens no Brasil e no mundo. verdade. E tem audiência na igreja. Ei, denuncia. Aí vem Davi e fala no Salmo 101, verso 3: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aí vem Jó, no capítulo 31, verso 1: fiz aliança, fiz concerto com os meus olhos, não porei reticências. Escute. Você ouve pouco isso, ouve pouco, mas eu sinto que o Espírito Santo quer começar um avivamento na vida de pessoas. E tem muita casa onde o adultério está entrando devagar, por causa do testemunho inconsciente da programação televisiva. E Deus quer libertar a tua casa. Aleluia. Deus quer libertar o teu lar. Amém. Eu tenho pouco tempo de pastorado, mas nesses 11 anos eu já vi divórcios com tristeza, com infelicidade. E quando a gente puxa o histórico, tem lá um histórico de um casal que deixa culto para assistir novela, de um homem que fica em casa, a esposa vai para a igreja e fica lá assistindo Pânico. Misericórdia. Eita Deus. Aí o diabo entra. E algumas igrejas estão pregando prosperidade só. Dinheiro. E o povo se corrompendo dentro de casa. E pastores ficam em desvantagem, porque tem terça e domingo para pregar uma palavra de Deus. E o povo se alimenta de outras coisas muitas vezes. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, se você não estiver aqui de corpo inteiro, alma e espírito, não vai valer de nada. Se você não estiver na casa de Deus, comendo o que Deus está falando através de uma instrumentalidade fraca como a minha, nada vale. Então Corinto entrou na sociedade moderna. Beleza, força, mas tem outra: prazer. Sociedade do prazer. O grego chama isso de hedonismo. O que é isso? Se me dá prazer, tá ok. Se eu gosto, ok. Se eu fiz e me deu sensação boa, é lícito. Hedonismo entrou na sociedade moderna. Fecha a porta, igreja. Aleluia, Deus. Fecha a porta do teu coração para isso. Aleluia. Fecha a porta e foge. Poderoso Deus. Paulo falando a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, ele fala: foge dos desejos da sua mocidade. Quem me ouve, diga amém. Amém. Desejo no grego é epitúmia, significa uma volúpia, é uma chama, é um fogo para fazer algo que não é lícito, mas é gostoso, é bom. O pecado é bom, mas só na hora em que se peca, porque depois é lama, desgraça, derrota, destruição. Então, jovem, foge daquele convite que te fazem para fumar um baseado na casa do colega. Foge. Então, jovem, foge dessa rodinha que abre a revista pornográfica ou a Playboy. Foge. Você é diferente. Foge, moça. Quando a conversa for: quando você vai perder sua virgindade? Foge.
Mas pastor, eu não sou mais virgem. Se você estiver em Cristo, se arrependeu, você bem claro, o ímen não quer dizer mais nada, porque Deus restitui tua honra. Vou falar uma coisa. Fala, Escute pastor. isso. Estou acabando já. Mais 2 horas só. Prega. Escute. Aleluia. A mulher adúltera, João 8. Trazem a mulher até Jesus. O historiador fala que ela trazida pelos cabelos, arrastada, foi pega em adultério. Flagraram a mulher em adultério. Trouxeram ela. Interessante, não trouxeram o homem. Ninguém adultera sozinho. Trazem a mulher pelos cabelos, apresentam a Jesus e falam: mestre, essa mulher foi pega no próprio ato de adultério, foi flagrada, e a lei diz que as tais devem ser apedrejadas. E o Senhor, o que diz? Interessante quando eles trazem essa mulher, eles falam: esta mulher, a palavra no grego é ginet, significa essa adúltera. Então no original está essa adúltera, essa prostituta foi pega em adultério, ginet. Aqui está mulher, no original ginet, prostituta. Aí Jesus fica quieto, faz silêncio, escreve na terra, não dá bola. Os fariseus assistem. E aí, mestre, o que vai ser feito? Jesus levanta com seu olhar terno de amor, sem acusação, do jeito que ele te olha agora, do jeito que ele te vê agora. Não importa se te difamaram aqui na escola, no Facebook, não importa, porque Jesus te olha com ternura. Aleluia. Glória a Deus. Então ele olha aquela mulher, olha a situação e fala aos homens: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os homens, Deus é amor de bondade. então eu imagino as mulheres também, porque havia mulheres ali que, quem sabe, foram mulheres vítimas de um adultério daquela mulher, e uma comentava com a outra: hoje eu mato aquela ordinária, Ei. hoje eu acabo com ela. Pegou a pedra, peguei. Não tá, peguei, pega a outra. Eu acabo com ela. Todo mundo ali pra acabar com a moral dela. Ela tava bombando no Facebook. Ei. Todo mundo nela. Todo mundo nela. E aí, quando o mestre fala que não tem pecado, tira a primeira, todo mundo solta e sai andando. E aí Jesus olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Deus. Mas escute. Aleluia. Prega. Quando Jesus fala isso, a palavra no original não é ginet, é gnai, que significa mocinha, Aleluia. pura. Ele estava dizendo para aquela mulher que cometeu muitos adultérios: mocinha, onde estão os teus acusadores? Mocinha pura, Glória a Deus. mocinha virgem, eu apago teu passado. Aleluia. Vai, não peques mais. Deus. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Vai, não peques mais, porque o teu corpo vai receber descarga de poder do alto. Glória. Vai, não peques mais, porque o teu corpo existe para ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é culto racional. Glória. Vai, não peques mais, porque você que está aqui me ouvindo, Deus quer te usar, Deus vai te levantar. Se você está aqui dentro e recentemente, se não, você está aqui e passou por uma situação de difamação, Deus já limpou a tua honra, Deus já te restaurou. Não se
Deus. Teu corpo é de Deus. Sabe, o texto fala, aqui no versículo 20, porque fostes comprados por preço. Que preço? Sangue. Aleluia. O sangue de Jesus comprou você. De todas as tribos, línguas, nações e idades. Glórias a Deus. Ele te comprou. Mas tem gente que não sabe disso. E quem sabe você é filho de um crente. Escuta, vai para cá, todos agora. Ser filho de crente não te credencia como crentinho. Ser filho da irmã do círculo de oração não torna você um crente. Eu cresci na igreja. Pais pastores, avós pastores, tios pastores. Mas com 19 anos eu estava na igreja. Eu até cantava de vez em quando. Mas eu nunca tinha entendido que eu precisava entregar minha vida a Jesus para entrar no reino e começar essa vida com Deus. Então o pecado me dominava. Então as inclinações me dominavam. Mas aí um dia, um missionário lá da Bahia foi pregar o evangelho na igreja do relógio, Assembleia de Deus, lá no Mateuei. E eu estava lá. E naquele dia, sem mamãe me empurrar, sem papai me empurrar, o evangelho entrou em mim. Graças a Deus. E eu descobri uma coisa: eu sou um pecador. E sabe, deixa eu olhar bem aqui. Com exceção dos bebês que possuem apenas natureza do pecado, mas não são pecadores ainda, todos aqui pecaram. E quem diz não foi eu. É Romanos capítulo 3. A Bíblia diz que todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. O que significa isso? Significa que enquanto eu estou longe da glória de Deus, tudo isso que acontece aqui no culto só é legal, mas eu não entendo nada, porque eu não estou na glória, eu estou num templo. Eu preciso entrar na glória. Eu preciso entrar na dimensão, na experiência da glória de Deus, que é relacionamento. E sabe, Deus fala com qualquer pessoa, em qualquer idade, desde que a tal pessoa queira ouvi-lo. Deus chamou Josias com 8 anos de idade, Davi com uns 16, Jeremias com uns 13. Qual a sua idade, jovenzinho? 9 anos? Deus pode falar com você em particular hoje à noite no seu quarto. Basta você querer. Glória a Deus. Aleluia. A questão é, com 19 anos eu entendi, eu tenho que acabar com essa história de frequentar a igreja e começar a frequentar o coração de Deus. Então naquele dia, quebrantado em lágrimas, eu entreguei minha vida a Jesus. O ano era 2000 e foi a maior experiência da minha vida. E ali Deus me chamou ao ministério. Eu comecei a querer entender o que Deus queria de mim. E eu comecei a orar, e a orar muito, e a orar muito. E um dia no meu quarto, eu estava orando, regando o chão com as minhas lágrimas, e eu tive uma visão. Quando eu abri os olhos, sabe, não busque experiências. Isso pode acontecer com você, pode não acontecer. Independente disso, Deus salva e levanta ministros. Eu tive uma visão. Eu abri os olhos, não era mais meu quarto. Era um ambiente infinito, não tinha paredes, tudo era branco. E eu estava diante de um trono. E eu via luz, glória, mas não via ninguém. Mas eu sabia que alguém estava ali. Eu sabia quem estava ali. E ao meu redor, dos lados, subiam 2 anjos, com as asas sobre mim, como se eu fosse a oferta da tampa da arca.
E ali eu estava buscando para saber o que eu seria. E aquela experiência maravilhosa. E de repente, sabe o que Deus falou comigo naquela hora? O que eu ouvi? Nada. Mas eu sabia que Deus estava me vocacionando para falar com você aqui hoje. Aleluia. Me vocacionando para viver de falar essa palavra. De trazer pessoas a uma vida espiritual profunda. Aleluia. Eu sabia que eu fazia parte de um exército que Deus está levantando nesse tempo, nessa geração, para acabar com essa inércia espiritual de muitas igrejas. Eu sabia que eu fazia parte de uma geração que ia se levantar para pregar profeticamente e ajudar pessoas a encontrarem mais do que letra, mas a glória de Deus. Aleluia. Eu sabia. Deus quer fazer isso com você. Aleluia. E eu sei no meu espírito, por revelação, que há pessoas aqui hoje que vão para as nações. Eu sei no meu espírito que há pessoas aqui hoje vocacionadas ao ministério de uma forma excepcional, poderosa, gloriosa. O teu corpo vai transportar a palavra. O teu corpo vai transportar a revelação de Deus. O teu corpo vai transportar a presença de Deus. É tudo o que nós precisamos. A presença de Deus. O que vai mudar a tua vida na escola é a presença de Deus. O que vai mudar o teu trabalho é a presença de Deus. O que vai mudar os teus relacionamentos é a presença de Deus. O que vai mudar o teu tocar é a presença de Deus. O que vai mudar o teu reger é a presença de Deus. O que vai mudar o teu cantar é a presença de Deus. O que vai mudar o teu testemunhar é a presença de Deus. O que vai mudar o teu casamento é a presença de Deus. Cada área da sua vida carece da presença de Deus. Fique em pé, fique em pé, fique em pé, adorando, glorificando. A presença não pode faltar na tua vida. Mas não é em dose homeopática. Aleluia. É transbordando. É transbordando que nós precisamos da glória. Nosso corpo foi feito para a glória de Deus. E olha para cá. Uma frase que muitos jovens gostam de falar, especialmente para pais, é: eu sou dono do meu nariz. Então você não se converteu, porque a Bíblia diz aqui no versículo 20: pois glorificai a Deus com o corpo, porque você foi comprado. Versículo 19: não sois de vós mesmos, você não se pertence. Se você diz que é dono do seu nariz, talvez o seu nariz não foi batizado. Você desceu as águas com o nariz de fora. Tem que entrar tudo. Teu nariz é de Deus. Os teus olhos são de Deus. Os teus ouvidos são de Deus. Tua boca é de Deus. Tuas mãos são de Deus. Teus pés são de Deus. Então, se alguém aqui é dono do nariz, eu vou fazer um apelo e vem pra frente. Não só o nariz, vem você inteiro. Nós precisamos da glória. Mas a glória só vem para quem se rendeu completamente. Tem uma coisa, hein? Por que pessoas num ambiente como esse, onde a glória está prestes a mover entre nós, às vezes não recebem nada? Eu digo por quê? Alguns é por culpa. Eles se acham tão pecadores, tão falhos, que Deus não ousaria batizá-los com o Espírito Santo, que Deus não ousaria enchê-los de graça, de poder. Deus não daria isso para mim, pastor. Uma certa vez, numa vigília, 2 jovens foram para a vigília, estavam com rincha um com o outro, e foram determinados a, no final da vigília, se atracarem no braço. Mas os 2 foram batizados com o Espírito Santo na vigília e se abraçaram em amor.
Você tem que encarar o Espírito Santo que não saiu de você porque te ama. O Espírito Santo não vai ali já volta. Pequei, estou saindo. Não. Ele vem e permanece em você. Aleluia. Te ajudando a não pecar de novo. Ele vem até a sua vida. Quantos aqui nasceram de novo? Levante a mão. Agora escute. Quantos aqui nessa noite? Eu vou fazer 2 apelos para terminar. O Espírito Santo quer fazer algo na sua vida nesse lugar. Aleluia. Antes que eu fale, jovem, moço de Deus, posso pegar na sua mão? Posso pegar na sua mão? O Espírito Santo tem falado com você muitas coisas. Ele tem te revelado coisas do seu ministério. Algumas coisas são sonhos que para as pessoas carnais e naturais são loucura, mas estão no coração de Deus. Então não duvide nem um minuto do que Deus tem falado com você. Eu vejo hoje uma mochila pesada caindo das suas costas. Eu vejo o poder da justificação sobre a tua vida, porque você é como Davi. Você é alguém segundo o coração de Deus, e Deus vai te levantar com poder. As suas palavras vão fluir para a transformação de vidas. As suas palavras vão fluir para a cura, para a restauração. Então não permita que o inimigo da tua alma te acuse um segundo mais sequer, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O Senhor te tocou um dia, e hoje Ele toca você de novo com poder. Ele te toca para um tempo novo no seu ministério, para um tempo novo na sua vocação, no seu chamado. Deus vai te usar. Pessoas que não acreditavam vão ver Deus te usando, vão ver a tua boca fluindo profeticamente, fluentemente. Haverá restauração. Por amor de ti eu entro naquele lugar, e naquele lugar eu faço um movimento por amor de ti, porque você é a semente que eu plantei lá. Então o tempo está se findando naquele lugar, mas a obra vai ser concluída através da tua vida, diz o Espírito Santo. Se você está aqui essa noite e você não tem convicção absoluta de que você nasceu de novo, lembra do que Jesus falou? Aquele que não vier para a igreja não entrará no reino de Deus, foi isso? Não. Isso faz parte. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E quem não entra no reino de Deus não entende nada dos mistérios de Deus, não sente nada quando Deus se move. Ou aqueles que nasceram de novo, mas estão precisando de uma experiência nova, transformadora, radical. Olhe para mim. Tem adolescente lá no Afeganistão, na Síria, que está morrendo porque os garotos têm a ousadia de falar para um homem com metralhador na mão: não nego Jesus. O que é isso? Poder. Poder. Se eles não negam Jesus com arma na cabeça, você acha que eles trocam Jesus por um videogame, ou Jesus por uma namorada, ou Jesus por um jogo? Claro que
experiência nova. Mas antes, a experiência de nascer de novo. Então, você que está aqui e acha que não nasceu de novo ainda, você não tem certeza da salvação, você ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Há alguém onde? Alguém? Todos estão em Cristo? Todos? Ok, isso facilita o trabalho do Espírito Santo agora. Então, se você nasceu de novo, presta atenção. Se você nasceu de novo, você tem um espírito novo. Não é uma alma nova e nem um corpo novo. É um espírito novo. É esse espírito em você que te dá as dicas. Não, aí não. Isso vai por aqui. Não, isso não. Isso vai por ali. É o Espírito Santo no espírito que Ele recriou em você. Isso é novo nascimento. E tem uma coisa que pouca gente entende. Esse espírito que o Espírito Santo recriou em você, que está em você, ele é igual a Cristo. E ele tem idioma que não é português, não é inglês, não é italiano, não é javanês. Ele está dentro de você e ele fala. Mas alguns nunca deixaram ele falar. Então, pastor, o que é ser batizado no Espírito Santo? De acordo com a doutrina bíblica real pentecostal. O que é isso? É quando você transborda. Para de falar em português por um momento, de falar com a alma, porque o português é da alma, intelecto, e começa a falar com o Espírito. Então hoje, o Espírito Santo quer te dar essa experiência para você começar a orar em línguas na sua casa, no seu trabalho baixinho, na faculdade. Isso vai levar a sua vida a um nível que você não pode imaginar, e ao nível que Deus determinou para a sua vida. Você pode fluir em milagres orando no Espírito. Quando eu comecei a orar em Espírito, foi a época em que mais eu comecei a crer para as coisas absurdas. Foi a época em que eu comecei a praticar e a ver pessoas levantando de cadeira de rodas, largando muletas, surdos ouvindo, câncer vomitado. Depois eu comecei a orar no Espírito, porque isso edifica e santifica. Então você é imperfeito, nós somos imperfeitos. O Espírito Santo quer encher os vasos imperfeitos para aperfeiçoá-los mesmo. Então você não tem que estar aqui bonzinho e cheio de santidade para Deus te encher. Não está na Bíblia isso, por favor. Se assim é por obras. O batismo no Espírito Santo é um dom, um presente de Deus. E quando Ele vai me dar, pastor, Ele já deu em Atos 2. O Espírito Santo veio e ficou na igreja. Então o que eu faço? Recebe, meu filho. É mais ou menos assim. Ele é a pessoa que quer receber o batismo no Espírito Santo. Ele tem as ressalvas dele, intelectuais, racionais. Então ele pensa, não pode ser tão simples assim. Não, é muito ilógico para mim. Não é tão simples. Aí, aqui está o Senhor Jesus, quem sou eu, entregando o Espírito Santo a Ele. E Ele entrega. Eu estou entregando a Ele, mas por causa das ressalvas da mente dele, Ele não pega. Aí, de repente, ele começa a crer. De que jeito? Como criança. Crer como criança. Crie, por isso falei. E porque ele crê como criança, ele não está mais preocupado se um teólogo falou que para ser batizado com o Espírito Santo tem que sentir um arrepio na espinha. Não! Ele crê.
Porque Atos 2,4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quem encheu? O Espírito Santo. Quem falaram? Os discípulos. Então o Espírito Santo não fala em línguas, quem fala é você. E eu sei que tem gente aqui que em momentos de efusão do Espírito, de mover de Deus, quase falou, ouviu línguas dentro de si, mas temeu falar, porque parecia tão ilógico, tão irracional. Mas esta é a língua que Deus criou em você no dia que você aceitou Ele. Os tradicionais um dia vão entender isso e vão receber, antes da vinda de Cristo, no avivamento final. Os tradicionais vão receber isso. Mas enquanto isso, aproveita, porque está aqui no ambiente agora. Porque aqui o seu pastor crê, nós cremos, você crê, está aqui. O Espírito Santo batiza, o Espírito Santo enche, o Espírito Santo muda a vida, eleva a sua dimensão de ministério. Deus quer usar você lá na tua empresa. Quando alguém ficar doente, você não vai ligar para o pastor, você vai colocar a tua mão, sem ser pastor, sem ser obreiro, e a doença vai sair, porque você está cheio do Espírito. Presta atenção. Não tenha medo, não tenha medo. Esse é o altar de Deus agora. Altar na Bíblia é lugar de morte. Morte. Mas é lugar de encontro. É lugar de transformação. Então quando você vier para esse altar aqui, traga morto a sua dúvida, incredulidade, preocupação, ansiedade. Traga para esse altar o que te aflige. Quando eu te chamar, traga para esse altar. No altar de Deus vai morrer o eu, o ego, o intelectualismo, o racionalismo, a inveja, a preocupação, a ansiedade. Repito, tem que morrer aqui. Então você, primeiro, você que não é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, você nunca falou em línguas, sai do seu lugar e vem aqui se você quer, se você deseja. Vai. Venha. Onde está? Venha. Onde está você? Eu quero o Espírito Santo. Alguém aqui não recebeu ainda? Quantos aqui não falam em línguas? Você quer? Então vem, não tenha medo, vem. Isso. Vem aqui cantar isso, vem, não se preocupe. Não se preocupe. Não faça força nenhuma, não faça força nenhuma. A gente não tem que fazer força, só receber por fé. Aleluia! Só por fé, por fé, por fé. Do você entrou aqui hoje doente, se enganado pela medicina, com um diagnóstico médico irreversível, você pode vir para o altar também, porque há cura para você nessa noite. Vem, isso, vem, Deus te abençoe, vem. A última palavra é de Jesus. Vem. Alguém. E a Verrafá, aquele de cura, está aqui entre nós. Ele vai te curar. 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 Aleluia!
diagnóstico preciso sobre a enfermidade que tem afligido o corpo dela ainda. Mas ela perdeu muito peso em pouco tempo. Muito peso. E os médicos suspeitam que possa ser algo no sangue. O Espírito Santo tem o poder de entrar na corrente sanguínea e purificar o sangue. Eu já vi pessoas falar de câncer, de diabetes, de AIDS. Deus faz isso. Deus faz isso. Há 4 meses atrás, uma jovem foi numa tarde da bênção, uma noite da bênção em nossa igreja. Era espírita, não era crente. E alguém me disse que ela veio buscar oração dos crentes, que ela estava com câncer no útero, com 27 anos de idade. E o médico disse que era tumor maligno e que ela não poderia ter filhos. Se sobrevivesse à cirurgia. Ela foi na igreja. Eu não me dirigi a ela, nem orei por cura. Eu me dirigi ao câncer, porque Jesus nos ensinou a falar com coisas inanimadas que estão no nosso caminho. A montanha, a figueira. Moisés falou com a pedra. Então, eu falei com o câncer, dizendo: câncer, eu te amaldiçoo agora. Morra em nome de Jesus, câncer. Ela não sentiu nada, nem um arrepio, nem um calor. Depois de 3 semanas, ela voltou com um diagnóstico médico de um câncer que não estava mais lá. Porque Jesus é aquele que cura. E para Ele isso é fácil. Muito fácil. Muito fácil. Então vamos crer agora, e na imposição das minhas mãos, que será com a cooperação em fé da igreja, Deus vai curar essa moça. E a partir de hoje, ela vai começar a ganhar peso de novo. Peso perdido. E os sintomas vão desaparecer. E ela vai só chegar ao médico para fazer mais um exame e deixar o médico mais uma vez, como sempre, boquiaberto. Então estenda sua mão para cá agora, em nome de Jesus. Deus Pai, em nome de Jesus, eu vou me dirigir à enfermidade que está afligindo o corpo desta jovem. Eu peço que o Senhor, unida a oração da igreja em fé, produza o poder necessário agora. A unção que despedaça o jugo, a unção que quebra o jugo. E nós queremos, Pai, ouvir o testemunho alegre desta jovem. Enfermidade que tem afligido a filha de Deus, eu te repreendo em nome de Jesus. Perca as forças agora. Eu te amaldiçoo, doença, agora e sempre. Sai em nome de Jesus. A igreja fala amém. Está feito. Você que está aqui no altar, vou terminar agora. Eu quero que alguém louve ao Senhor para nós encerrarmos. Quem pode louvar o Senhor? Quem pode louvar o Senhor? Escute. Enquanto pastor, o anjo da igreja louva, eu quero que toda a igreja esteja em louvor e adoração, para que o Espírito Santo complete a obra que Ele começou aqui nas pessoas que vieram para adorar. Então preste
Presta atenção. A presença do Espírito Santo é tão suficiente aqui. Porque o que você tem que fazer é falar em línguas. Eu tenho que ter arrepio. Deixa ele encher a sua vida. Deixa ele encher a tua vida. Vai adorando ao Senhor. Levanta a tua mão, abre a tua boca, abre o teu coração e louva o Senhor. Deus, poderoso, grande, está em tudo. Obrigado, pastor. Vamos orar por eles. Nós vamos falar por eles. Vamos orar. É o poder de Deus. Em nome de Jesus.
Pai, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus.